Muito boa noite a todos, os nossos alunos, alunas, nossos visitantes, nossa comunidade acadêmica, em especial o professor doutor Roberto Eustáquio dos Santos, nosso convidado, nosso palestrante desta noite, a quem de antemão nós já agradecemos. A professora doutora Rosa Mônica Lamonier, que será a nossa mediadora e que também é quem nos permitiu, né, fazendo o convite ao professor Dr. Roberto Eustáquio, aos professores também presentes, nossa comunidade, enfim, a todos, boa noite. Esta é a segunda noite do 5º Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks. Uma alegria para nós, como instituição, celebrar e acolher todos vocês, um evento que ocorre naturalmente todos os meses de maio. Prevíamos, né, temíamos um cancelamento com as circunstâncias de distanciamento social da pandemia, optamos por adiar o evento e ficamos na expectativa de como seria esse evento e se teríamos público, participantes. Eu agradeço, então, de antemão a todos vocês, nossos palestrantes, nossos professores, alunos e participantes. Nós atingimos 75% de participação de trabalhos inscritos. Em circunstâncias dessa pandemia, nós estamos, enfim, muito felizes e aprendendo, né, com um formato que provavelmente deva ser seguido, né? Os congressos dependem, exigem deslocamento. É provável que nós estejamos aprendendo com essa nova oportunidade. Portanto, para nós, da instituição, uma grande alegria acolher aqui o professor Dr. Roberto, que eu vou deixar que a professora Rosa Mônica nos apresente da sua competência, do seu trabalho, acolher a cada um de vocês, o nosso corpo docente, em especial os professores do nosso curso de arquitetura, do qual nós muito nos orgulhamos pela sua história, pelo seu trabalho, pelo a nossa comunidade acadêmica e, enfim, todos os trabalhos que aqui estão. Mas sem muitas delongas, porque o convidado especial dessa noite é quem está sendo aguardado para falar. Eu passo a palavra para a professora doutora Rosa Mônica, a professora do nosso curso, integrante do nosso grupo de pesquisa, conduz um projeto, um trabalho de pesquisa na nossa casa. Nós agradecemos a sua participação. Ela irá mediar, conduzir os trabalhos desta noite. É com você, professora. Muito obrigado mais uma vez pela indicação e a sua cooperação no nosso congresso. Obrigado, professor Dr. Roberto. Obrigada, José Aparecido. Eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui nessa noite. Como ele me apresentou, eu sou Rosa Mônica, né? Para quem não me conhece, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks. E para mim é um prazer estar aqui. Agradeço demais a presença do Roberto Eustáquio dos Santos, né, nosso querido Ró. E eu quero só dar algumas instruções iniciais antes da gente começar. A gente tem um tempo aproximado de apresentação do professor Roberto, em torno de 50 minutos. E depois eu faço algumas considerações, fazendo uma transição aí para um tempo de perguntas e de reações dos participantes aqui presentes. Agradeço demais a presença de todos, né? Reconheço aqui alguns professores, alunos do curso, convidados. E antes de apresentar, né, o professor Roberto, eu só gostaria de falar que o tema, né, dessa palestra de hoje, né, que de certa forma discute um pouco essa integração entre pesquisa, extensão e ensino, a gente, né, pode falar um pouquinho assim da experiência do que foi e tem sido, né, pesquisa e extensão no Isabella Hendricks. Na verdade, a gente está, de certa forma, durante essa semana, né, com esse congresso e também com outras atividades acontecendo aí nas semanas acadêmicas, né,
na semana que é de pesquisa e de extensão e de responsabilidade social ao mesmo tempo, mas a gente está também comemorando os 40 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, são muitos anos de ensino, de pesquisa, né, de extensão, são histórias desde as direções do saudoso professor Silas Raposo, né, assim como do Renato César, e depois, na sequência, né, as coordenações da professora Luciana Feres, Raquel Garcia Gonçalves, Karine Carneiro, Regina Xavier, né, e atualmente os professores Bernardo Capucci, né, e Josana Dias. Então, são muitas histórias, né? E acho que é bom lembrar também que o professor Roberto foi professor dessa casa durante mais de uma década, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar te recebendo de volta, né, para falar aí para um público que é de arquitetura e urbanismo, mas um público, né, que é também do Centro Universitário como um todo, porque, afinal de contas, esse congresso ele é um congresso multidisciplinar. Atualmente, a gente tem, né, tem uma história aí de muitos projetos, entre os recentes, né, hoje a gente tem o grupo de pesquisa LabFlex, que, né, até faço parte dele, assim como o EMAL, que é o escritório, né, modelo de integração liderado pela professora Natália. Então, são histórias recentes, mas que vai contar aí uma história que é muito antiga, né, e que já se faz em 40 anos. Afinal de contas, o curso de Arquitetura e Urbanismo Isabela é o segundo curso de Minas Gerais. Bom, então, apresentando um pouco o nosso convidado, né, o Roberto Eustáquio dos Santos, nosso querido Ró, é arquiteto, né, mestre em arquitetura, ambos pela Escola de Arquitetura da UFMG, é doutor em educação pela Faculdade de Educação, também da UFMG, e pós-doutor pela Bauhaus de Weimar, né, atualmente é professora adjunta do Departamento de Projetos e do Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Ele tem experiências com projetos residenciais e institucionais, projetos de reforma, recuperação de edifícios, com ênfase no detalhamento construtivo. Pesquisa muito sobre a difusão de tecnologias e processos de trabalho na construção de edificações, habitação, obras públicas, entre outras, na história da construção da cidade, com foco em obras públicas e manejo de águas urbanas, né? Então, hoje, né, o Ró vai falar para a gente, né, sobre ensino como pesquisa e extensão, a estruturação de ambientes de ensino e aprendizagem a partir da pesquisa e da extensão. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ró. Mais uma vez agradeço pela sua presença, né? Agradeço a presença de todos. E assim que você precisar, eu começo a compartilhar a tela. Tá certo. É logo no início mesmo. Olha só, eu que agradeço ao professor José Aparecido, professor Rosa Mônica, e ao Isabela, igual a Rosa já falou, onde eu fui professor, me orgulho disso. E este é um assunto que eu gosto demais de debater e de falar sobre ele, e eu vou começar a minha fala com uma caracterização histórica do ensino de arquitetura. Assim, a ideia é falar brevemente sobre como nós chegamos aonde nós estamos, né? Que, a meu ver, pode ajudar a gente a entender a situação atual. Em seguida, eu vou apresentar alguns exemplos de articulação entre ensino, extensão e pesquisa, sem uma reflexão muito profunda. Assim, eu vou contar os casos, eu vou apontar alguns casos e depois a gente pode aprofundar nesse ou naquele assunto. Porque eu acredito que essa articulação é uma alternativa que pode colaborar numa necessária assim, transformação da formação do arquiteto em vista da crise profissional decorrente, sobretudo, de um descompasso entre a massificação do ensino de arquitetura e o tipo de conhecimento necessário ao enfrentamento dos desafios colocados ao arquiteto pela lógica e pelas condições de produção do espaço hoje. Então, eu vou te pedir para já colocar o slide e vou pedir licença para todos para ler essa primeira parte em nome aí da clareza e do controle do tempo, porque
eu tendo a devagar, sabe, assim, a sair do assunto, de fazer digressões e tudo mais. Então, para a gente ficar assim num rumo mais certo, eu vou ler. Então, a moderna instituição escolar pública surge num contexto de crise com certa similaridade com o atual. Tratava-se da morte da produção artesanal e do nascimento da produção fabril, com implicações profundas no trabalho. Iniciada a partir do século XVI e mais acentuadamente a partir do século XVII, o crescimento do numérico da população escolarizada é concomitante com o desenvolvimento de mecanismos de controle sobre a distribuição do conhecimento. O conhecimento escolarizado, isto é, o conhecimento ministrado em instituições escolares, é, antes de qualquer coisa, um conhecimento ciosamente selecionado e controlado. O currículo é um desses mecanismos de seleção e controle. A inclusão ou exclusão de determinado assunto está diretamente associada a processos de legitimação deste ou daquele conteúdo. No nosso caso, a seleção desses conteúdos e a ordenação do ambiente escolar estão sujeitas às forças atuantes no campo da arquitetura, isto é, os indivíduos, grupos, os próprios objetos e os discursos. As primeiras ações em direção ao estabelecimento do campo da arquitetura têm início na Itália durante a Renascença. A Revolução Renascentista é responsável pelo alçamento da arquitetura da condição de ars mecânica à condição de ars liberalis, isto é, a uma condição equiparável à da ciência e da filosofia. Isso significa também a elevação do estatuto social do arquiteto, que de artesão passa a artista liberal. O espírito especulativo humanista das academias italianas foi capaz de sintetizar a arquitetura, a escultura e a pintura no termo desenho. Entre os séculos XVI e XIX, empreende-se por toda a Europa a substituição do regime e das formas de produção artística das corporações de artífices pela manufatura e, logo depois, pela indústria da construção. Nesse período, verificam-se alterações importantes no interior do próprio campo. Na medida em que ele se materializa, verifica-se também a centralização e a operacionalização de seus meios, o que concorre para alterações importantes na posição da arquitetura dentro da cultura. A implantação da política cultural iluminista do Estado francês na forma de academias controladas pelo Estado desvirtua o ideal humanista da Renascença. Nela, há lugar, ao mesmo tempo, tanto para a imposição de uma nova síntese da arquitetura, da escultura e da pintura, as Beaux-Arts, quanto para uma completa instrumentalização do conhecimento. Essas duas tendências vão ter expressão, respectivamente, na École des Beaux-Arts e na École Polytechnique de Paris, que se tornarão modelos para o ensino de arquitetura em todo o mundo ocidental. A ideia de fusão harmônica entre arte e técnica ganha força e evidência a partir de meados do século XIX. Trata-se de uma contrapartida à transformação do artesão em operário industrial, ao fracasso do ensino acadêmico e à degradação da qualidade estética da produção industrial. Pretendia-se a reeducação estética tanto de produtores quanto de consumidores. Em poucas palavras, mercado de arte para massa. No final da primeira década do século XX, em conformidade com o espírito reformista da educação artística e a revisão do papel social do artista, a escola alemã Bauhaus vai promover a formulação de uma nova síntese para as artes frente às possibilidades técnicas e estéticas advindas da Revolução Industrial e do modernismo, o design. A Bauhaus constitui-se no entroncamento de várias correntes e, embora sua experiência não tenha sido isolada, ela foi extremamente original na forma como engendrou, no mesmo ambiente escolar, o ensino artístico teórico com o ensino prático, exercendo forte influência sobre as escolas americanas e, a partir daí, no resto do mundo. Pediria para você pôr o slide 3. O estabelecimento e a evolução do campo da arquitetura no Brasil são fruto da importação de modelos provenientes de contextos variados. Por um lado, os modelos Beaux-Arts e Polytechnique e Bauhaus, acima citados, atingem diretamente o campo, incidindo em maior ou menor grau, ora no ensino, ora na organização profissional, ora em ambos. Por outro lado,
afetando diretamente todo o ensino superior brasileiro, comparece ainda mais dois modelos. Do ponto de vista da organização, a Universidade Brasileira é criada por força de lei, tardiamente, no início do século XX, de acordo com o modelo francês do tipo napoleônico. No final de 1960, esse modelo é reformado a partir do que se introduz o modelo americano organizado por departamentos, cuja origem, por sua vez, está no modelo alemão, cunhado por Humboldt para a Universidade de Berlim. A transferência de modelos prontos, culturalmente estabilizados, para um ambiente diferente daquele de origem, provoca tanto alterações no ambiente de inserção quanto no próprio modelo, que tende a se acomodar em um novo arranjo, e é o que acontece aqui. Estabelecidos clara ou subliminarmente, tanto as regras quanto os códigos de seleção de conteúdos incidem no ambiente escolar, definindo o currículo. O currículo praticado no ensino, como mais um agente no campo, incide na prática efetiva, na organização profissional, enfim, no próprio campo, ao mesmo tempo que é transformado por ele. Surge, desse modo, uma configuração peculiar, um modelo inerente a cada situação. Pediria para você colocar o slide 4. O panorama do ensino de arquitetura e da profissão de arquiteto no Brasil está organizado em 3 marcos históricos principais, isso que está aparecendo aí, a partir dos quais implementam-se alterações substanciais, qual seja, a criação do MEC, a regulação profissional nos anos 1930, a reforma universitária e a reafirmação da atrelagem dos arquitetos ao sistema CONF-CREA, com a reedição da regulamentação profissional nos anos 60, a orientação neoliberal do Estado brasileiro após a ditadura e a edição da segunda LDB em 1996. Esses marcos pontuam a divisão do panorama histórico em 4 períodos principais. O primeiro período vai desde a instituição do ensino superior de arquitetura e engenharia no século XIX até a era Vargas. A transferência da corte portuguesa para o Brasil implicou não só uma mudança radical no estatuto das então indistintas profissões de arquiteto e engenheiro, mas significou também o início da acomodação cultural dos modelos de ensino Beaux-Arts e Polytechnique, importados diretamente da França ou de países por ela influenciados. A herança francesa incide tanto no ensino como no modelo da corporação profissional, como já tinha dito. O segundo período, compreendido entre os anos 1930 e os anos 1960, é marcado, num primeiro momento, pela atuação centralizadora do Estado sobre a profissão e o ensino. No âmbito da profissão, há 2 aspectos fundamentais. Por um lado, no início dos anos 30, a organização da corporação profissional se dá nos moldes da ideologia politécnica, que considera a arquitetura como um ramo da engenharia. E tal fato determina, desde o início, uma atrelagem desconfortável da arquitetura a uma corporação profissional compartilhada com os engenheiros. 2 mentalidades distintas, a especulativa dos arquitetos e a verificativa dos engenheiros, são incorporadas via CREAs. Por outro lado, assiste-se a um progressivo aumento de prestígio profissional que culmina no reconhecimento da arquitetura modernista brasileira no plano internacional. No âmbito do ensino, a discussão mais importante é a distinção do ensino de arquitetura em relação ao ensino de engenharia e de belas artes. A centralização promovida pelo estabelecimento de um currículo único para todo o Brasil é menos importante do que a discussão sobre a autonomia do ensino. Nesse momento, reforma curricular significa introdução do repertório da arquitetura modernista no ensino. A formação do arquiteto, seja nas escolas de belas artes, seja nas escolas de engenharia, é deficitária para o enfrentamento das mudanças de condições na produção efetiva da arquitetura. O repertório modernista só chega ao ensino em meados de 1940, a partir do qual o ideário contido na frustrada reforma curricular promovida por Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas Artes em 1930 e 1931 é de fato absorvido no currículo. Num plano mais geral da educação, a reforma do ensino promovida no governo Vargas cria as condições institucionais para a implementação do ensino de massas, que, no entanto, só vai ocorrer de modo expressivo a partir dos anos 1960. O terceiro período, que vai dos anos 1960 aos anos 1980, é profundamente marcado pela alteração do quadro político.
ao golpe militar de 1964, seguiu-se um período de ditadura que durou até os anos 1980. Nesse período, o processo de industrialização ensejado por Getúlio Vargas, mas de fato implementado por Juscelino Kubitschek, impõe alterações significativas na produção do espaço construído. Essas mudanças nas condições de produção afetam significativamente o exercício profissional quantitativa e qualitativamente. Entre os anos 1960 e 1980, de um perfil profissional homogêneo passa-se a uma constelação mais complexa de atuação. Além do prestigiado modelo liberal autônomo, cujo trabalho se dá em ateliês de pequeno e médio portes, passam a ser significativas as atuações do profissional assalariado em empresas particulares e no serviço público, dos docentes, para não falar dos subempregados e dos desempregados. Individualmente ou combinados, esses tipos de atuação redefinem o perfil profissional dos arquitetos, o que tem rebatimento imediato nas formas de representação de classe. Além disso, passados a fase gloriosa da arquitetura modernista e o efêmero surto produtivo do milagre brasileiro dos anos 1970, a profissão não consegue manter o mesmo prestígio. Não obstante, o ensino segue orientado para a produção monumental extraordinária e pelo culto à autoria, que, como não é difícil de constatar, é incompatível com o ensino de massa. Depois da reforma universitária promovida logo após o golpe militar, no final dos anos 60, criam-se as condições para a implantação do ensino de massa e proliferam-se os cursos de arquitetura em todo o país, cujas cifras são hoje preocupantes, ainda que do ponto de vista numérico, a realidade demande a atuação de muitos arquitetos. Mas a formação desse arquiteto é de fato adequada a essa realidade? A proliferação de cursos se dá sem que sejam criados mecanismos efetivos de garantia da qualidade do ensino, como, por exemplo, da preparação docente, do direcionamento da formação dos profissionais para a realidade brasileira. Nesse contexto, a qualidade do ensino depende estritamente da experiência profissional individual. O tradicional modelo mestre-discípulo, herança do modelo Beaux-Arts, mantém-se ainda como principal prática de ensino. Isso significa que não foi criada nenhuma instância especial responsável pela adaptação de recursos didático-pedagógicos contido no modelo mestre-discípulo às condições impostas pela massificação do ensino e as demandas sociais. O ensino em massa tem como característica principal a operação via códigos de controle do tempo e da fragmentação disciplinar, materializada pelas grades curriculares. Já o modelo mestre-discípulo depende de que o processo de projeto seja compreendido em sua totalidade. Não obstante a incompatibilidade entre as características de um e outro, é percebida como a incompatibilidade entre essas características entre um e outro é percebida como um problema de eficiência na administração curricular e não como um problema estrutural do sistema de ensino. A burocracia estatal encarregada da educação já se impôs aí nesse momento como algo natural, assim como seus códigos operativos. O currículo passa a ser vislumbrado como uma possibilidade de alteração qualitativa do ensino. A discussão sobre o currículo, a partir daí, definitivamente associada com reforma de ensino, embora de certo modo ampliada pela atuação da ABEA, não ultrapassa a prescrição de conteúdos. Firma-se a crença de que a prescrição curricular, na forma de uma lista de conteúdos e de meios e práticas educacionais, seja uma garantia da qualidade do ensino. O vínculo entre ensino e incorporação profissional já está também, nesse momento, consolidado. A regulamentação profissional e o reconhecimento oficial da profissão são considerados uma forma de distinção, de prestígio. Os códigos operativos do currículo prestam-se não somente ao controle pelo MEC, mas também encaixam-se perfeitamente no modo como a corporação atua no licenciamento para o exercício profissional. Os registros profissionais são expedidos pelos CREAs, hoje substituídos pelo CAL, que é exatamente na mesma cartilha, mediante a verificação do currículo percorrido pelo estudante, contraposto à lista de atribuições relativas ao título conferido. Apesar de indiretamente identificada como um problema, a fragmentação
disciplinar promovida pelos códigos operativos é percebida como um problema administrativo. Acredita-se que a restauração da integridade das matérias dependa mais da administração correta dos conteúdos de saber do que dos recursos para a sua aplicação e dos recursos para a sua aplicação do que da forma de organização do sistema educativo. A discussão sobre currículo fica desviada para a disputa por tempo e para a definição de uma lógica de sequências de disciplinas. As disciplinas a responsabilidade de reunir e aplicar os conteúdos de saber dentro do curso de arquitetura, ou seja, práticas, conhecimentos e habilidades envolvidos na arquitetura, num contexto francamente desfavorável à integração e à interação desses saberes. O quarto período é contado a partir dos anos 80 até hoje. O período contemporâneo é marcado pela mudança de orientação política do Estado em relação à profissão e ao ensino a partir do fim da ditadura. No âmbito profissional, assim como no âmbito do ensino, os arquitetos parecem estar, naquele momento, na contramão da tendência neoliberal. Isso fica evidente tanto no posicionamento contra a tentativa de retirar do sistema Confia-CREA o status de autarquia, em 1997, quanto na manutenção da mesma estrutura do currículo mínimo, na definição das, então, diretrizes curriculares para os cursos de arquitetura e urbanismo, face à edição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. Diante de manifestações claras da orientação liberal das ações de governo, os arquitetos insistem em pleitear um conselho profissional autônomo, porém baseado na tutela do Estado, nos mesmos moldes do existente. Além disso, depara-se com um mercado de trabalho saturado para o tipo de profissional que vem sendo tradicionalmente formado. Não se pode dizer que não exista mercado de trabalho para o arquiteto no Brasil, basta observar o déficit habitacional brasileiro para certificar-se disso. No entanto, o currículo atual não tem sido eficaz para orientar o arquiteto urbanista para o enfrentamento de problemas reais e concretos do edifício e das cidades. O modelo de arquiteto profissional liberal está em crise e questiona-se se há espaço para o tradicional arquiteto autor ou arquiteto-chefe de equipe profissional no qual baseia-se o ensino, diante de uma mudança qualitativa do papel do arquiteto na sociedade. Há uma transformação em curso no mundo do trabalho, do que se convencionou chamar de globalização, cuja tendência no ensino e na organização profissional pode ser discutida e aclarada a partir do currículo. É relevante destacar que, a partir de 2011, os arquitetos passam a ter um conselho próprio que opera exatamente nas mesmas bases do CREA. Desde a Constituição Imperial de 1825, que extingue as corporações de ofício, assistimos a uma contínua e crescente desqualificação do trabalho. Crescente desqualificação do trabalho do que hoje se chama construção civil. Para além da mão de obra dos canteiros, a lógica baseada somente no lucro e no aumento da produtividade atinge em cheio a instância do projeto, transformando os arquitetos, ou uma grande massa dos arquitetos, em meros despachantes. No entanto, o ensino segue orientado para a produção de monumentos e obras extraordinárias, enquanto forma em massa profissionais que nunca vão chegar ao primeiro escalão do Star System da arquitetura, cuja regra de acesso não tem nada a ver com o ensino escolarizado. Por outro lado, são bastante conhecidas algumas transformações que se esboçam no ensino superior brasileiro nos últimos 100 anos. De modelo baseado em mera transmissão de conhecimento, passamos a um modelo que busca se apoiar em produção e transmissão de conhecimento científico em experimentos concretos. Entre outras coisas, esse modelo colaborou para a aproximação entre ensino e pesquisa e para a consolidação da ideia de universidade como algo para além de um conglomerado de cursos de nível superior, como foi a Universidade do Brasil, criada por lei por Getúlio Vargas. Nos últimos anos, verificam-se mudanças tanto significativas quanto contraditórias no ensino superior brasileiro. Se, de um lado, observa-se um crescimento do número de universidades, assim como um aumento de vagas nas instituições já existentes, além de ampliação da oferta no ensino público gratuito a partir de tais ações, esboça-se também um início de horizontalização dessa oferta.
os pobres chegam pela primeira vez aos bancos das universidades públicas em número expressivo. O impacto da inclusão desse novo público dá margem à legitimação de novos escopos para o ensino e da produção de conhecimento crítico, sobretudo a revisão de métodos e procedimentos de projetação do espaço para o atendimento de demandas populares. De outro lado, no âmbito do setor privado, assiste-se à formação de verdadeiras corporações educacionais, considerando que o setor privado é responsável por cerca de 75% do total de matrículas do ensino superior brasileiro. O surgimento desses conglomerados é indicativo de que a educação superior no Brasil é vista principalmente como um negócio lucrativo, condição necessária a qualquer empresa de capital aberto. Em vista disso, no âmbito do ensino de arquitetura, para além de questões históricas discutidas desde os anos 1970, quando foi criada a ABEA, acerca da orientação dos cursos de arquitetura, tradicionalmente voltados para o atendimento de demandas de elite, impõe-se neste momento uma reflexão sobre como resistir à completa mercantilização do ensino de arquitetura. Mais que isso, preciso combater a reprodução de estruturas curriculares rígidas, homogêneas, desregionalizadas e anacrônicas que caracterizam a oferta dos recentes empresários da educação. O esforço da ABEA em estabelecer parâmetros de qualidade, sempre referenciados nas estruturas dos cursos das universidades federais, não impediu uma verdadeira explosão do número de cursos de arquitetura no Brasil. Uma forma de renovar a profissão de arquiteto e, ao mesmo tempo, resistir à mercantilização do ensino superior passa por fazer valer o preceito constitucional de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Presente na agenda universitária desde os anos 1910, em resposta às demandas por democratização de acesso no final do século XX, a extensão ganha força como terceiro elemento da tríade que compõe a Universidade Brasileira, que, aliás, é garantida pelo artigo 207 da Constituição, que reza: as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eventos como o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão Universitária das Universidades Brasileiras, em 1987, e documentos institucionais como o Plano Nacional de Extensão dos anos 2000, além de marcos do esforço empreendido por certos setores universitários, consolidam a posição da extensão no ambiente acadêmico e lhe atribuem a condição de processo articulado às demandas da sociedade, tornando indispensável a dinâmica universitária de formação profissional e acadêmica e de produção de conhecimento. O já referido Plano Nacional de Extensão estatui que a extensão universitária tem função básica de produtora e de socializadora do conhecimento, visando a intervenção na realidade, possibilitando acordos e ação coletiva entre universidade e população. Entretanto, a incorporação desses princípios não se dá de maneira homogênea e é fato que a extensão universitária do Brasil tem hoje diversos significados e concepções, traduzidos em ações que vão de meros cursos à prestação de serviços de empresa e ao Estado, do assistencialismo mais messiânico às assessorias técnicas e parcerias com coletivos autônomos. Ainda que essas ações tenham por pressuposto a disposição de levar o conhecimento formal para fora das universidades e a intenção de estendê-lo a toda a sociedade, essas diferenças acabaram por modelar distintamente tanto as relações internas à própria universidade quanto as relações externas com outras instituições e com o Estado, e, sobretudo, as relações com as comunidades e grupos sociais, alvo das ações extensionistas. Diante desse quadro, uma tarefa que se coloca aos interessados em ampliar a capacidade de formação crítico-reflexiva da universidade e que consideram as ações extensionistas como um caminho para aproximar da sociedade, é a de explicitar criticamente suas práticas. Não há garantias. Trata-se de uma aposta em que a incorporação de fato da extensão ao ensino e à pesquisa impactaria positivamente não somente currículos e práticas docentes, mas também objetos e métodos de pesquisa, categorias de análise, matrizes historiográficas e epistemológicas, corrigindo uma espécie de injustiça cognitiva, o que faz com que
se deixe de fora das discussões acadêmicas temas relevantes para a sociedade. Entendemos que a tarefa metódico-crítico-reflexiva da pesquisa deveria ser estendida aos objetos, objetivos, métodos e produtos trabalhados pela extensão, criando condições para a incorporação de novos métodos didáticos fundamentais para a problematização de questões relevantes para estudantes e professores. Isso significaria uma mudança significativa no âmbito da educação, da formação de sujeitos, agentes críticos, autônomos, caso de provocar nossas próprias situações educativas. Obviamente, a implementação desse novo arranjo nos impõe muitos desafios, entre eles, talvez o mais difícil seria o de educar todos em uma escola que se construiu sobre o modelo de sociedade desigual e excludente e que reproduziu tal modelo tanto nas práticas pedagógicas desenvolvidas no interior da escola, quanto na formação inicial dos professores. Cabe aos ambientes de ensino e aprendizagem que buscam a integração entre pesquisa, extensão e ensino, a dupla tarefa de construir práticas de ensino coerentes e, ao mesmo tempo, desmontar criticamente a própria estrutura a que estão submetidas. Não se trata mais de preservar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas de ultrapassá-la por meio de uma interface integradora que tenha por compromisso primário a produção de conhecimento relevante para todos. Bom, eu terminei a parte da leitura e agora eu precisava passar para os slides e eu não sei o que eu fiz aqui, que eu parei de ver os slides. Ah, perfeito. Volta, por favor, Rosa, no slide anterior, só para eu me situar. Nós estamos no 5. O 4 era ainda um croquis, um diagrama daqueles? Deixa eu só comentar, já que você interrompeu, ó, só comentar uma coisa. Não sei se vale a pena você resgatar isso. Eu tenho a impressão, não sei se foi uma impressão para todos, né? Mas que se a gente volta nos seus slides, me parece que você se ateve a uma questão de origem, depois uma linha do tempo. Sim. E depois um diagrama, né, para dizer sobre como nós funcionamos hoje, mais ou menos, né, entre produção, formação, profissional, estudante e tal. Eu não sei se teve um tempo que era bom que o slide estivesse no 3, mas ele ficou boa parte no 4. Não sei se todo mundo teve essa impressão, mas ok. Tá. Assim, na realidade, isso aí, só esse slide daria uma conversa enorme e tal. Mas é mais para a gente situar e, se caso for necessário, a gente volta nele. Tá, né? Não, tranquilo. Mas eu consegui acompanhar bem, né? Com uma cadência muito boa. Não, então isso também é uma conversa, assim, sem nenhum problema com repetir ou voltar e tudo mais. Então, eu vou apresentar agora uma série de projetos de pesquisa, de projetos de extensão e de orientações que, na realidade, dentro do grupo Morar de Outras Maneiras, do qual eu faço parte na escola, a gente não tem uma divisão muito clara entre o que é um e o que é outro. Na realidade, a gente não acredita num trabalho de pesquisa pura que não esteja disposto a ter esse conhecimento horizontalizado. Então, eu vou começar a contar um tanto de casos, assim, o mais rapidamente possível, para sobrar, que eu acho que eu já estou delongando muito. Então, eu vou começar falando aqui do projeto Águas na Cidade, que foi um projeto financiado pela Agência Nacional de Águas e pela CAPES, e que trabalhava, cujo objetivo era produzir material didático para ensino fundamental. A gente partiu de uma parceria com a Escola Municipal Professor Edson Pisani, que funciona dentro do aglomerado da Serra, com quem o MON, através da Leta, já tinha uma interação grande, e fizemos diversos experimentos e
assim, com o próprio material didático, mas também nós levamos 3 disciplinas da Escola de Arquitetura para dentro da INPEP, que analisou a escola. Foi um trabalho bastante interessante. Aqui tem o primeiro ano, que foi o ano que foi o do financiamento, mais ou menos aí com uma linha do tempo para a gente seguir, para entender como é que é, mas você podia passar o slide para mim, por favor. Esse diagrama é um diagrama muito importante, porque a gente teve nesse trabalho a consultoria do professor Eduardo Mortimer, da FAI, que é conhecido por Duzão, e que trabalha com ensino de ciências e divulgação de ciências, e ele, na realidade, ele nos inspirou. E, na verdade, esse diagrama a gente não conseguiu operá-lo completamente. Agora nós estamos num segundo momento, que eu vou falar mais para frente, de uma interação com o urbanismo e com a tecnologia, por causa da pandemia, inclusive, que a gente está retomando isso, de ter um material didático provocador, que provoca questões, que ele chama lá de questões genuínas, por parte dos participantes, e que essas questões geram um programa de ensino, e que o material didático depois é também desenvolvido para o apoio dessas atividades didáticas. Então, assim, na realidade, o que a gente queria lá naquele momento era ampliar a compreensão das manifestações concretas do ciclo ideológico e do impacto da urbanização sobre a dinâmica das áreas e da natureza. Nós fizemos uma enquete nos livros didáticos, todos que a INPEP trabalhava, e também nos textos da Agência Nacional de Águas, e não tinha cidade. Então, a cidade aparecia como meia dúzia de casinha lá, mas a gente sabe da complexidade que é o caminho das águas dentro de uma cidade, né? E, ao mesmo tempo, respeitar o conhecimento prévio dos estudantes como condição. Assim. Então, na realidade, assim, a partir da experiência, porque ninguém conhece mais o efeito de uma enchente ou um problema qualquer que a água urbana pode colocar do que o próprio morador. Mas, muitas vezes, ele não consegue explicar aquilo, ele não consegue entender, ter a compreensão total dessa história. Então, era nesse momento que a gente entrava. E, a partir disso, de identificar o problema, mais a compreensão de por que aquilo acontecia, é que a gente foi trabalhando. Então, assim, e tentando desenvolver isso que o professor Eduardo chama de abordagem dialógica interativa, né? Tentando utilizar softwares de acesso livre e com autonomia coletiva de todos os participantes. Agora eu vou contar algumas coisas que aconteceram nesse projeto. Passa, por favor. Aqui, na realidade, esse projeto começa com um reconhecimento de terreno, que é uma coisa que a professora Margarete Leta, que também é muito conhecida por todos, é exímia. Assim. Então, ela fez a apresentação dos lugares, as explicações, e a gente percorreu. Isso aqui é dentro do aglomerado, das Três Águas do Cardoso, lá, que tem lugares assim de paisagem assim, muito exuberante, interessante e tudo mais, que qualifica muito o lugar e que a gente que gostaria de que a população usufruísse. Passa, por favor. Então, no segundo momento, a gente começou já a trabalhar com as representações. Então, aqui está o Tiago Castelo Branco também, que é bastante conhecido, professora Silke. E a gente trabalhou com as equipes de professores para incorporar esse material e, ao mesmo tempo, trabalhou com as crianças, que o objetivo era que eu conseguisse transitar na instância da observação direta, na instância da maquete, na instância do mapa e na instância da foto aérea. Então, assim, isso foi muito fácil. Eles conseguiram, assim, rapidamente, ou seja, da gente criar, como é que eu vou falar, uma linguagem comum e que a gente pudesse debater a partir disso. Passa, por favor. Então, com isso, a gente fez isso que a gente chama de interfaces. Nós desenvolvemos vários tipos de materiais, que foi desde uma maquete dessas feita no ateliê lá do Tiago, em que tinha as bacias eram removíveis, até uma mesa de realidade aumentada, que é um software também que a gente consegue gratuitamente na Universidade da Califórnia.
com diversas... Isso aí, na verdade, já estava funcionando uma disciplina. Nós fizemos uma série de gincana com os meninos, trabalhamos com maquete, com GIF, com maquete infiltração, ou seja, tinha um material bastante diversificado que a gente foi experimentando. Passa, por favor. E a gente trabalhou, depois de um certo momento, a gente também trabalhou com alunos do CP, do Centro Pedagógico da Universidade, que tinha um grupo, nós descobrimos, que chamava Água em Foco, e que trabalhava lá com a identificação de indicadores biológicos para a qualidade da água. Então, teve um intercâmbio. Os alunos do CP vieram integrada na e com isso que eles sabiam fazer, fizeram experimentos, e ao mesmo tempo nós ajudamos os meninos do colégio do CP a desenvolver uma maquete que eles precisavam e tudo mais. Então, eu acho que o material mais relevante que ficou registrado, e inclusive está no site do MON, para quem quiser pode baixar e tudo mais, é um kit, a gente chama kit de demarcação de bacias, que eu acho que é o mais básico para você começar a entender onde é que você está, você entender em que lugar você está da bacia, quais são os elementos. Então, isso, nós desenvolvemos esse kit, doamos assim, para uma escola, outra escola, fizemos alguns experimentos, mas isso entrou em banho-maria, ele está sendo ressuscitado recentemente. Vão passando, por favor. Aqui, só para ter uma ideia do tanto de gente que estava envolvida nesse projeto, nós conseguimos fazer bastante coisa com um financiamento curto até, mas que teve apoio de muita gente dentro da universidade, dentro da Escola de Arquitetura e com os parceiros da Escola Municipal Professor Edson Pisani e os professores do CPH. Teve uma circulação, nós fizemos uma grande exposição, os meninos da favela vieram na escola, teve um intercâmbio bastante interessante e, de fato, saiu algum material relevante, útil, assim, como material didático. Vamos passando, por favor, Rosa. Aqui também é só para contar que teve uma SBPC, nós fizemos aquilo que nós fizemos lá para as Três Águas do Cardoso, nós fizemos com o Engenho Nogueira, que passa dentro do campus da universidade e está tamponado, ou seja, começamos lá uma campanha para o destamponamento dele dentro do campus. Então, assim, fizemos uma oficina em que fizemos assim, algumas explorações e exercícios e tudo mais que fez com que muitos dos estudantes conseguissem perceber que tem um rio passando ali, que ele tem problemas e tal, e assim seguiu. Então, isso foi um dos desdobramentos. Por favor, vamos passando. Aqui, na realidade, esse mesmo material que a gente desenvolveu para a INPEP e tudo mais, ele começou a nos ajudar na disciplina. Eu dou uma disciplina grande, de 120 horas, que chama Off-Alp Parcelamento, é o apelido dela, mas que trata chama Oficina Integrada de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, 2 pontos, problemas de parcelamento e assentamentos habitacionais, e que os estudantes assim tiraram muito partido. E nesse momento eu já tinha um estudante da pós-graduação que usou esses materiais todos, eu vou apresentar isso logo na sequência, ou seja, já tem uma integração aí com a pesquisa. Ele usou esse material que a gente trabalhou dentro de uma disciplina da graduação como material empírico para a sua dissertação. E assim vão acontecer vários outros experimentos dessa ordem. Vão passando, por favor, Rosa. Aqui, por exemplo, eles estão... foi muito curioso isso, porque, na verdade, nós fornecemos para os estudantes o levantamento feito pelo Arão Reis, em 1894, só que nós não contamos para os estudantes onde era. Eles desenharam uma cidade. Depois que estava pronta, assim, isso aqui é o dia das articulações, assim, como é que iam fazendo. Porque cada um pegou uma bacia, desenhou lá a bacia. Nós usamos simplesmente a 6766, assim, do parcelamento. E depois chegou no nível das quadras, depois que eles tinham desenhado a cidade, que estava tudo articulado, nós contamos onde é que era. Foi bem interessante isso, porque aí teve um exercício de comparação com como seria Belo Horizonte se tivesse
sido considerado isso que a lei depois de 1979, né? Mas, assim, é um material que, de fato, ele permite a interação dos estudantes e tudo mais. Então, eles iam colocando, os professores iam saindo, assim, deixando os estudantes debaterem esses cordões eram as vias. Então, tinha projetava as curvas de nível em cima dessa mesa, fazia uma simulação, assim, da topografia real e tocava o bonde, assim, dessa maneira. Vamos seguindo. Aí mais coisa desse tipo, também isso já fala, assim, como é que eu vou dizer? Amplia muito a tal da realidade aumentada que chama essa mesa, ela de fato ela consegue promover essa interação e a discussão entre as propostas. Vamos seguindo. Aqui já é o trabalho do Tiago Alfenas, que fez a primeira, isso que chama da alienação ao reconhecimento, interface para visualização e transformação espaço-temporal, que ele trabalhou aqui, Belo Horizonte, tal como a gente conhece, e aqui Belo Horizonte, como os alunos desenharam sem saber como que era. Então, ele já tem um projeto antigo também, que está no mundo desde 2012, por aí, que a gente descobriu as cadernetas do Arnon Reis, elas estavam no Museu Abílio Barreto, e nós fizemos os representantes digitais dela, ou seja, a gente tem todas as cadernetas em acesso e agora nós conseguimos alavancar também um projeto de pesquisa. O Tiago entrou com esse tema para o doutorado, ele já fez o mestrado em cima lá disso que está aqui em cima, desses dispositivos de representação e dessa promoção de conversa, interação entre os estudantes, digamos assim, um projeto que tende à integração. E aqui a gente já começou tem um grupo que tem esses bolsistas, assim, que estão listados aqui embaixo, que está trabalhando na decifração das cadernetas. Então, no fundo, é uma recuperação da topografia original, ou seja, é a representação mais próxima da Belo Horizonte original, né? Então, tem um grupo que está fazendo o processamento e a sistematização desses dados das cadernetas e de lá de dentro o Tiago vai tirar uma tese de doutorado. Já tirou agora, anteriormente com aquela coisa dos materiais, saiu uma dissertação de mestrado. Vamos tocar. E também, aqui em cima, só para esses íconezinhos em cima, então, assim, nós fizemos experimentos da UFALP. Isso aqui é um projeto a decifração é um projeto de pesquisa e a história da construção da cidade é uma meta do meu termo de referência no NPGAU. Então, assim, com o que está relacionado lá dentro? Vamos passando, por favor. Aqui, o projeto é uma tese de doutorado também da Marina Borges, que trabalhou com, na realidade, ensino de estruturas em escolas de arquitetura. Então, ela fez diversos experimentos, fez dentro da minha disciplina, ofertou uns 2 ou 3 PFLEX e optativa, e ainda trabalhou com alguns experimentos na PUC. Ela foi professora, professora da PUC. E aqui, então, saiu esse conceito de conversa, que é uma coisa bem interessante, que no fundo é uma como que a gente salva aí ou sai desse buraco difícil das estruturas, né, que é em geral um exercício, sei lá, um ensino de certa forma canônico, cifrado demais. Como é que você traz isso para um ambiente de ensino de projeto e, no fundo, a ideia de tectônica, né? Tem alguns lugares que já conseguiram, inclusive, implantar essa disciplina. A Universidade Federal de Pernambuco já conseguiu trazer para o mesmo ambiente de ensino e aprendizagem uma coisa que lida com estrutura, com projeto e com materiais, apesar de ter continuado ensino de projetos, materiais, mas já tem uma disciplina em que essa conversa já está sendo praticada. É uma tese muito interessante e que aponta saídas bem legais assim para de estruturas para arquitetos. Vão tocando bonde, por favor.
Aqui também é o Danilo Botelho, que fez uma dissertação sobre canalizações de curso d'água e saneamento de um modo geral em Belo Horizonte. E a banca deu um upgrade para ele, ele passou direto, sofreu demais da conta, depois ele fez o mestrado e o doutorado no período de um doutorado. E aqui, na realidade, eles todos fazem estágio de docência dentro da disciplina. Então, ele, assim, coisas que ele estava estudando e tudo mais, ele trazia. Essa disciplina, na realidade, ela é um pouco, digamos assim, sanfona. Tem hora que ela amplia um determinado aspecto, tem hora que assim, diminui um pouco em função de outro, em função daquilo que está na hora de quem está fazendo o estágio de docência. Marina fez isso, Danilo fez isso, a próxima também, que é a Cristiane Borda Pinheiro, por favor, passa para frente. E o Danilo acabou de tirar o doutorado aí agora ele fez história da ocupação da bacia do Acabamundo. Aqui é o trabalho da Cristiane, que fez um inventário muito legal, assim, tem uma linha do tempo muito bem construída, sobre assim, os paradigmas dos projetos de drenagem, e que acabou, por uma questão de funcionamento interno, assim, virando como é que isso tangencia o planejamento e tal. Então, nesse momento, por exemplo, a gente trabalhou a Bacia dos Pintos, que é ali Gutierrez e Prado, um lugar complicado, muito impermeabilizado. Como é que seriam alternativas de aumentar a resiliência desse lugar e tal. E também, assim, nesse momento aí não tinha jeito mais de enganar os estudantes falando, não saber onde era. Então a gente fez o oposto. A gente foi lá e falou assim, ó, esse aqui a situação, a primeira aula é no lugar, e depois nós montamos maquete, fomos estudando e tudo mais, e eles propuseram algumas medidas, ou umas mais radicais, outras menos radicais, isso também é livre, sobre o que fazer com essa cidade. Na realidade, é uma especulação, não tem nenhuma pretensão de ser um projeto, e na realidade a gente mobiliza a maneira de raciocinar do projeto, que é essa de formular hipótese e testar hipótese, que eu acho que nesse momento aí fica muito claro também o tanto que o projeto é alinhado com a estrutura da pesquisa, né? Assim, que eu trabalho com um problema que eu, na verdade, reconheço esse problema de fato na medida que eu tento solucioná-lo. É uma espiral que eu repasso as mesmas coisas um tanto de vezes e com esses conhecimentos que vão agregando, a disciplina ela foi criando um corpo de... Eu tenho aulas muito boas preparadas com a colaboração desse pessoal todo. Nesse momento, quem está trabalhando nessa disciplina é o outro Tiago, o Tiago Amaral, que está trabalhando com a ideia de representação. Nós já chegamos lá. Vamos passando para frente, por favor. Aqui é o trabalho da Gisele, que na realidade também fez o mestrado e agora está no doutorado, e a gente está fazendo uma espécie de história dos mutirões autogestionários, dos conjuntos feitos por mutirão autogestionários em Belo Horizonte. Então, ela fez lá um período no UFALP, ainda no tempo da dissertação, e nesse momento isso foi uma disciplina e uma oficina, foi uma oficina durante o ArcSur, e que depois se transformou numa disciplina optativa, num PFlex, em que teve uma adesão bastante interessante dos estudantes. Então a gente foi uma disciplina com uma pegada metodológica. Então, como é que faz a entrevista, como é que você diferencia a pergunta de pesquisa da pergunta que você faz efetivamente, como é que você tem a escuta das diversas vozes, porque você imagina, nós vamos contar uma história que tem uma versão do morador, eu tenho uma versão do morador que foi mutirante, eu tenho uma versão da liderança, eu tenho uma versão do técnico da prefeitura, eu tenho uma versão do agente financiador, eu tenho uma versão do assessor técnico que trabalhou. Então, assim, como é que eu consigo contar uma história que tem esse tanto de perspectivas? Então, também, por isso, uma interface. A gente não... maneiras, assim, de trazer à tona as coisas que interessam. Isso já são 16 conjuntos, já tem 4 prontos, e aqui é o dia que a gente estava no Vila Régia. Então a gente faz uma recuperação das
umas fotografias deles mesmos, faz umas visitas prévias e tal, depois faz uma grande exibição dessas fotos, tem foto para cada um pegar que quiser, no formato de postal, e eles vão recontam a história. E a partir disso, a gente já criou essa relação, aí a gente vai para um mini censo, para um questionário mais aprofundado. Vamos passando. Aqui já é a dissertação essa da representação a contrapelo, que ele está tanto na UFALP atualmente, como ele tá também trabalhando a parte de representação gráfica dos projetos. Alguns projetos tiveram participação no projeto, foi um projeto participativo, outros não, outro teve a participação foi na construção, e ele está fazendo uma recuperação de como é que esses projetos foram representados. E ele trabalhou também na oficina virtual integrada, que é essa em parceria, que é o próximo slide, por favor. Não. Exatamente. Isso foi... Eu sou também do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, do Noturno, e em face da pandemia, nós fizemos uma oficina experimental para aprender a lidar com plataformas, para aprender a gravar aula, e sei lá, isso que é do ensino remoto emergencial. Isso agora nós estamos aplicando, teve um edital dentro da universidade, nós estamos querendo replicar, a gente vai replicar essa oficina, mas com condições assim mais favoráveis. A gente fez essa oficina, ela durou 3 semanas, e foi em parceria com a professora Gisela Barcelos, que é do urbanismo, com a professora Rejane Magiar, que é do Departamento de Tecnologia, e com a participação do Tiago, que está atento aí às maneiras de representar dentro desse novo ambiente, né? No meio dessa história inteira, o projeto Águas na Cidade começou a ressuscitar, graças a Deus, ele estava de banho-maria. Então, isso aqui, na realidade, é um software, é um tutorial que usa bolinhas assim para simular uma chuva nos terrenos. Então, você entende perfeitamente para onde que a água se encaminha, os talvegs, assim, como é que a água é distribuída no terreno, que orientou a distribuição. Aí a gente trabalhou com uma zona de contribuição direta do Arrudas, próximo da Câmara Municipal, e foi bastante interessante, e isso está disponível, inclusive, virou um tutorial assim, de acesso livre. Na verdade, o Lucas é bolsista do MON e achou esse tipo de coisa, nós fomos adaptando, transformando e assim fazendo de uma maneira para virar um instrumento didático pedagógico mesmo, de acesso horizontal. Podemos passar. Aqui agora, esses dois ainda não teve incidência, tanto a Renatinha quanto o Léo Polizzi, eles estão, a gente recuperamos por meio deles e desses bolsistas o projeto Águas na Cidade. Ela está trabalhando com corredores verdes, mas ainda isso não teve incidência na disciplina, porque provavelmente a gente vai trazer isso para dentro do UFALP no próximo semestre, e aí também o UFALP se adapta aos lugares. A gente deve sair da Bacia dos Pintos e ir agora para a Bacia do Cercadinho, que é o objeto do Léo. A Renata, por enquanto, está trabalhando a Vilarinho, mas provavelmente ela vai extrapolar isso um pouco. Também tem um projeto bastante interessante conduzido pela professora Ana Paula Baltazar, pelo professor Fred Canuto, pela professora Luíse. Eu vou esquecer de gente. E, na verdade, teve um edital, o projeto Águas na Cidade se candidatou a esse edital, então vai ter uma mostra Córregos Vivos, que é assim que ele chama, que a gente vai estar participando em relação ao cercadinho. Agora o último slide, não, ainda tem mais, né? Tem 21. Esse é o do Léo Polizzi, que está trabalhando com infraestrutura verde e manejo de águas em meio urbano.
que provavelmente, muito certamente, ele vai trabalhar aí o córrego do, igual eu falei, do Cercadinho, que era um manancial que está considerado, desde 1800 e tal, o Saturnino de Brito desenvolve um projeto para torná-lo um manancial de Belo Horizonte, tem projeto, nós conseguimos achar, porque nas cadernetas do Arão Reis tem as cadernetas de medição de águas, nós achamos a caderneta do Cercadinho, ou seja, a gente vai conseguir fazer uma linha do tempo bastante interessante, porque isso também tem em todos os projetos. Tem uns outros projetos ainda que eu coloquei os que estavam mais diretamente, mas tem que é uma determinada maneira de encarar. A gente sempre tem essa linha do tempo que estrutural, ou seja, um corte e depois um corte sincrônico em determinado aspecto ou seja, um tem uma visada panorâmica e o outro tem uma visada, digamos assim, monográfica. O Dinho, o Geraldo, trabalhou, por exemplo, com edifícios escolares e depois mergulhou no caso da Carpe, que também... Agora, como ele não teve incidência direta em nenhuma disciplina, ele não está aqui, mas faz parte disso que a gente chama história da construção da cidade, que é montar uma história a partir de uma pegada física, preferencialmente ligada a obras públicas. E acabou. Acho que a gente já vai para o último. Agradeço a oportunidade de colocar isso na roda e seguimos aí. Aí está a coisa. Algumas dessas coisas que eu falei, o site do Monte está sendo recuperado, mas o projeto Águas na Cidade, por exemplo, ele já está em condições de consulta mais legais, assim. Mas tem muitas coisas que ainda a gente tem que colocar lá. Então é isso aí que eu tinha para colocar. Muito bom, excelente, a verdadeira aula, né? Eu queria te perguntar, antes de mais nada, se você quer que mantenha a tela aí, ou posso... Eu acho que, assim, se precisar, a gente volta nela, mas eu acho que a gente pode ficar olhando assim a cara uns dos outros, eu acho. Prefiro. Tá bom. Precisar, eu posso compartilhar. Tá, joia. Mas te agradeço demais pela verdadeira aula, né? Com certeza. Deu para acompanhar tranquilamente, né? Acho que sua apresentação ela está dividida assim, em dois grandes momentos, né? Um que pega uma parte que o caminho do seu pensamento vai mostrando uma história, uma origem, um histórico, né? A gente vem passando o filme na cabeça até chegar aí no contemporâneo, né, com ricas experiências aí da extensão que, né, traz para si o ensino, está imbuído da pesquisa, né? Então, no meio dessas experiências todas, a gente enxerga muito bem essa indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que foi uma explanação muito bacana. E aí, assim, uma crítica, né? Assim, o seu pensamento ele faz a crítica, né? Põe a gente para pensar bastante. Num determinado momento eu fiquei pensando, e agora, né? Tem saída? O que nós estamos fazendo aqui, né? Não, tem saída, sim. E aí fiquei imaginando, mas assim, eu acho que você, né, você acaba apontando uma saída que não é fácil, tendo em vista o cenário que nós estamos com ele, né? Econômico, político, social, cultural, sobre todos os aspectos, mas eu sou otimista, assim, enxergo na sua fala uma saída que caminha aí por meio do engajamento do arquiteto, que passa pelo engajamento do professor, que passa pelo engajamento do estudante, né? Então, se a gente tem o que a gente tem hoje na prática profissional, no mercado, né, nos resultados, aí, nos produtos, basta a gente olhar para os processos, né? Então a gente tem que mudar os processos, né? Tem que repensar aí esse jeito de olhar, né, para as nossas metas, para os nossos objetivos, para os arquitetos que nós queremos formar, né, para
para essa problematização, que começa, né, da problematização de todas essas questões contemporâneas, né, políticas, econômicas, sociais, técnicas, construtivas, né, todas elas aí. Então, nós estamos com uma tarefa, né, sua fala mostra assim, que a gente está com uma tarefa árdua de desconstruir esse modelo, né, esse modelo que você traça lá na linha do tempo e que de fato, né, como coloca bem o Gary Steve, né, a gente tem aí uma classe enorme dos arquitetos subordinados, né, com uma minoria de profissionais que têm, né, um certo privilégio, vamos dizer assim, né, de trabalhar com projetos extraordinários, né, usando essas palavras aí, em contraponto ao ordinário, que é a maioria, né, que é o nosso dia a dia, que são as demandas, que são o que se refere à nossa população inteira, né. Eu queria te fazer uma pergunta para começar, né, depois a gente vai abrindo aí para ver né, o que mais que a turma tem para perguntar, mas eu queria te perguntar, assim, na verdade, uma pergunta que tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo, né, atualmente, mas ela não pode, né, deixar de acontecer, assim, porque eu acho que é um dado a mais, né, um dado a mais. Você foi mostrando, né, assim, o caminho da nossa formação, das nossas origens lá, da Beaux-Arts, Politécnica, né? Quem é quem, e depois um pouco em que foi se transformando o ensino de arquitetura brasileira, as escolas, né? Que arquiteto é esse e tal. E na últimas décadas, a gente assiste, né, a um advento assim do ensino EAD e de repente, né, a gente cai numa realidade, né, de aulas remotas emergenciais, até em meio às discussões recentes, né, assim, que no nosso campo foram gerando aí até problemas judiciais, etc. Né? Então, assim, é um dado a mais que a gente tem, e minha pergunta é o seguinte, né, se já estava difícil, até, assim, nós estamos numa faculdade que é confessional, né, que ainda preza por princípios e Não missões, é uma assim, empresa né? de jeito nenhum. Não é Oi? uma empresa, né? Exatamente, né? Em meio a mega empresas, né, da educação, do ensino, como você bem traçou aí. Então, a minha pergunta é o seguinte, o que fica, né? Assim, o que vai ficar dessa experiência? Porque agora gerou uma mistura, né, da emergência de aulas remotas online. Nas suas experiências, ali se vai mostrando processos, né, de pesquisa, extensão, projeto em conjunto, em comum, né, com as comunidades, que lida muito com o presencial, com o tátil, com o modelo físico, né, com mil ideias, 1000 métodos, técnicas e processos de repensar a representação em arquitetura e urbanismo, e de repente, né, vem esse ano assim com essa realidade que a gente está vivendo, nós professores tendo que nos reinventar, né, sem tempo de replanejamento. A gente estava tentando replanejar, desconstruir esse modelo, né, repensar esse ensino conteudista, experimentado e tal, de repente a gente é chamado, né, para socorrer uma outra demanda. Então, assim, minha pergunta é nesse sentido. A gente estava caminhando com isso, aí de repente vem um dado novo, né? O que você pensa, assim? O que vai ficar disso? É, O que nós podemos aproveitar? Né? Qual o cuidado, qual a cautela, né, que nós vamos ter que ter aí, né, principalmente nessa questão do ensino e arquitetura, né, que vai envolver pesquisa, vai envolver extensão, mas pensando que a extensão ela é a presença, né, é o estar junto, é a não leitura tem de jeito de fazer extensão à distância, né? né? Eu queria que você comentasse um pouquinho E aí. nós estamos num momento, de fato, muito complicado. E essa preocupação, ela aparece foram aplicados muitos questionários, teve muita conversa, roda de conversa dentro da escola,
ou seja, apesar da pandemia, a escola não parou de jeito nenhum de pensar nisso e de discutir isso. E tem uma preocupação que é completamente genuína de que isso é um empecilho. E agora, eu tenho uma preocupação grande com isso, porque, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum preconceito com as famosas, as ditas novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que lançar mão de tudo que tiver disponível, desde que a perspectiva seja de horizontal, de produzir conhecimento crítico, ou seja, nesse aspecto aí a divisão entre extensão e pesquisa, na verdade a ideia de fazer uma pesquisa, uma extensão que tem uma dimensão crítica que a pesquisa assim desenvolve e autoriza, né? Então assim, nós estamos num momento de... Agora, eu não tenho nenhuma ilusão de que isso vai substituir. É insubstituível. Assim, você percorrer um lugar, sentir o cheiro dele, entender, não é possível. Agora, nesse período, você também ficar esperando as boas condições voltarem, eu não acho correto. Então, assim, dentro da perspectiva disso que a gente chama OV, né, da Oficina Virtual Integrada, nós estamos exatamente tentando levar no limite. Então, assim, esse primeiro experimento aponta para que os estudantes, os grupos, na verdade, trabalhou-se em grupo, teve uma interação importante intragrupo, mas não intergrupos, que é uma coisa que a gente vai tentar desenvolver agora. Mas, assim, a avaliação, por exemplo, físico-funcional do terreno, ela ficou aquém do que poderia ser. Isso aí não tem nada que substitua uma visita, né? Então não tem ilusões quanto a isso. E, na verdade, na hora que você entra no exercício de projetação, eu acho importante, nesse momento, e não deixar de falar em ensino remoto emergencial, hora nenhuma. Isso não é ensino à distância, ninguém está topando fazer isso, sabe assim, não é. Mas, assim, inclusive, pode servir como um bom instrumento e uma boa referência para eu criticar esse EAD que a gente tem notícia de muito predatório, desregionalizado, descontextualizado e orientado para um tipo de produção que é muito difícil você formar um sujeito crítico naquelas condições. Como eu não tenho estudo aprofundado em cima disso, eu estou trabalhando assim em cima de notícia que eu tenho, eu acho leviano ficar criticando isso dessa forma. Mas, assim, o que dá para fazer e o que não dá, eu tenho expectativa grande de que esse projeto novo, tanto esse que já foi feito, já deu margem para uma discussão bastante interessante, inclusive inspirou coisas para serem propostas nessa nova etapa de desenvolvimento, mas assim, eu não tenho ilusão de que isso não vai ser substituído. Mesmo nesses outros projetos todos que a gente tem trabalhado, que são efetivamente dependentes de um contato físico com os locais, a gente está fazendo tudo que é possível fazer remotamente, que vai ser levantamento de dados secundários, levantamento bibliográfico e, eventualmente, descrições físicas que mobilizam o ambiente computacional. Então, muitas maquetes, como, por exemplo, aquele negócio do fazendo chover, é um negócio muito interessante, porque a gente tinha outros meios de fazer essa análise via mapa, via curva de nível e tudo mais, e na hora que você vê que faz um e o outro, ele corrobora o outro, entendeu? Assim. E agora, era importante você saber isso e ir lá no lugar e ver uma chuva. Né? Não tem, porque por mais que você adiante isso, você pode ter surpresas locais, assim, ou aspectos que escapam a esse olhar de binóculo, assim, mesmo que
Agora, o tempo todo, tudo que interessa e tudo que está disponível para trazer aquilo para dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, como a realidade aumentada, eu não falei aqui, mas teve um outro projeto de imersão, teve, né, porque essa disciplina que é essa oficina de parcelamentos, a gente, assim, grosso modo, você sai de uma gleba desocupada, você desenha o parcelamento. Eu não faço isso não, porque eu já acho que já tem parcelamento demais. Então a gente tem que arrumar o que tá pronto. Mas assim, mas supostamente você vai ocupar uma determinada área, depois você faz o edifício, você faz a estrutura do edifício, depois você entra no edifício. Então assim, teve experimentos com imersão que foram bastante interessantes, coisas que você faz com um telefone celular, com óculos que você compra, que você baixa da internet e tudo mais. Então, assim, e nós estamos testando, assim, é óbvio que é um negócio que ainda está no meio do caminho, mas, assim, e esse projeto agora, essa etapa, os alunos têm que desenvolver não só a projetação, mas eles têm que desenvolver um método de como que eles conversariam com um grupo, ou com um indivíduo, ou com uma família, sobre... nós, inclusive, usamos seu trabalho lá, recomendamos a leitura dele, que é porque a gente está trabalhando com Habraken. Então, eles desenham um suporte em conjunto, mas depois cada um faz seu recheio. E tem dado discussões bastante interessantes. Então, assim, na verdade, apesar da gente não ter nenhuma chance nesse momento de experimentar efetivamente isso com um grupo, ou ou mesmo que fosse alguém que tentasse fazer essa simulação, é como se daqui a determinado tempo, alguns meses, a gente pudesse de fato fazer. Então, por exemplo, todos esses projetos, as visitas estão lá todas listadas, todas as coisas que têm que ser feitas, sabe? Assim, que a gente considera que tem que ser feitas. Agora, tem determinadas questões que estão me surpreendendo. Por exemplo, a gente tem trabalhado a plataforma Teams, que eu acho pouco amistosa, inclusive, mas dá para fazer assim. Outro dia eu desenhei eu interferi no desenho que a menina estava fazendo no AutoCAD lá na casa dela. Entendeu? Assim, que eu não sabia que tinha esse alcance. Então, assim, comprei uma mesa dessas para desenhar, ainda estou longe de dar conta de fazer, mas assim... Você está dizendo que você entrou no HD do aluno? E consegui, ela tinha um desenho lá que eu não sabia dessa possibilidade. Os próprios estudantes, eles, assim, têm uma habilidade muito maior do que a minha, pelo menos, mas que grande parte dos professores que eu conheço também, alguns não têm. Eles, assim, eles descobrem coisas dentro das plataformas, são bastante interessantes. E aí tá indo, mas assim, eu não tenho como fazer uma avaliação muito precisa disso ainda não, mas está me surpreendendo, determinadas coisas me surpreendem, sabe assim? Assim, a gente está em meio, né, aos acontecimentos, mas eu acho que nós... Tudo atropelando a gente muito também, né? Eu acho que nós da arquitetura, eu acho que a gente até se saiu bem, assim, fomos de certa forma privilegiados, porque a gente, né, de certa forma, a gente já estava envolvida, assim, as gerações de estudantes, os alunos das últimas décadas, 2 décadas, vamos dizer assim, a gente já teve que fazer, bem ou mal, essa migração, né, um pouco do que era manual, né, para o uso dos softwares, dos programas, né? Então eu acho que a gente se adequou relativamente bem em relação a outras áreas, né, que não usava a interface digital ainda, né, para muita coisa e tal. Então eu acho que quanto a isso, assim, é isso mesmo. Acho que a gente tem que aproveitar o que de bom tudo tem, o que foi melhor, né, que a gente mantém. Aquilo mas que você sabe que está aparecendo coisas assim também. Fotografar um croquis, que eu penso aqui, imprimo, rabisco ele, devolve, assim. E também as coisas não tá ficando restrito à plataforma. O Zap está funcionando, assim,
na verdade, mobiliza tudo que é possível ali naquele momento. Sabe? Ontem mesmo eu estava orientando um estudante que fez tudo com desenho à mão, fotografado e que deu uma interlocução boa também, entendeu? Uhum. Também para mim foi uma surpresa. E eu não foi uma instrução. Ele desenvolveu isso por conta dele, entendeu? E estava lá uma narrativa bastante consistente e que deu uma conversa bastante boa, sabe assim? Uhum. Perdão, eu te interrompi aí, também estava no meio do raciocínio. Não, mas assim, a outra coisa que eu ia comentar, que bom que vocês estão usando a tese aí, fico muito satisfeita, né, de É poder uma bela tese, ter, né? né, esse aproveitamento. E a gente fica, pela sua fala, pela sua palestra, a gente fica imaginando também que, né, a condução das nossas pesquisas, né, da nossa postura em sala e tal, ela também, de certa forma, converge, né? Você citou o trabalho da Gisele, né? A Gisele, a gente trabalhou junto também durante um tempo, porque o nosso grupo de pesquisa, durante uma época, ele teve uma parceria com o FOP, né, com a Uhum. Gisele e o Clécio, né? A professora Carolina Albuquerque também atua aí no ensino de estruturas, está presente em sala, né? Faz parte do grupo. O Rodrigo, que de Tá, certa tô vendo forma ela também aqui. mostra uma trajetória de TFG, né? Misturado com pesquisa, formou, está terminando a dissertação lá, defende esse ano ainda no NPGAU, orientado pela professora Denise, e continua também no projeto, né, com esse raciocínio. Você estava falando da oficina, né, de arquitetura urbanística, que é o antigo PIALP, né, e fiquei lembrando de uma disciplina que eu dou já há um tempo no Isabela, que é também uma intervenção em gleba, que trabalha a primeira parte, né, com as noções de parcelamento, depois uma intervenção de habitação social. Então, assim, é muito bom, né, a gente aprender aí com sua fala e pensar, né, né, que a gente está mais ou menos seguindo o caminho aí, né? Mas eu não quero ficar falando muito. Eu tô vendo que tem duas perguntas aqui. Uma delas tem a ver com o que você falou por último, que são um pouco das ferramentas, né? É uma pergunta do Carlos Mendes. Ele está perguntando, pedindo para você falar um pouco mais sobre o software da mesa digitalizadora, né, que vocês usaram nessa oficina integrada, se não me engano. Né? E depois tem uma outra pergunta do Rodrigo também, que faz parte do nosso projeto, mestrando aí do NPGAU, né? Ele pergunta o seguinte: a partir das experiências com diferentes formas de representação do espaço, como que você vislumbra os possíveis futuros do desenho enquanto linguagem da arquitetura? Como que é possível conciliar, né, as práticas menos elitizadas? Então, uma pergunta um pouco mais técnica, né, e a outra um pouco mais É difícil. Por enquanto, porque na verdade eu tenho que contar uma coisa. Eu não sou da turma da tecnologia. Eu estou fazendo isso porque não tem outro jeito, entendeu? Assim, eu não tenho. Mesmo quando a Marina me pediu orientação, porque ela tem um domínio grande de Grasshopper, Rhino e SAP, uma série de. Eu falei, olha, eu acho que que você não precisa de ajuda aí nessa parte, mas eu gostaria de trabalhar mesmo no desenho dos ambientes de ensino e aprendizagem. E se você topar assim basear a tese num assim um sólido material e consistente mesmo de material empírico, eu acho que eu vislumbrei assim que daria para fazer e de fato deu. Então assim, eu tenho usado o InVision, que é um aplicativo que vem junto lá do Teams. Mas assim, por enquanto está pouco diferente de um mouse, entendeu assim? Mas eu tenho visto assim os tutoriais e de gente fazendo coisas muito sofisticadas assim, né? É possível fazer, mas eu ainda não tive o tempo assim necessário para aprimorar essa experiência. No caso do
A representação, na realidade, é uma coisa que me intriga há muito tempo, e esse trabalho, na verdade, essa pesquisa, porque nunca virou exatamente um texto, está servindo muito agora para apoio das orientações. Eu fiz uma coleta de material bastante importante na Alemanha sobre representação. Então, eu estava lá na Staatsbibliothek, que tem 7 milhões de livros, e tinha tudo que precisava. Eles ainda instalam um software no seu computador que você consegue baixar esses, muitas vezes, muito caros, esses artigos de revista e tal. E os livros que não tinha, se você pedir, se tivesse algum prazo, eles compram. Então, assim, eu tenho um arco assim importante assim, como é que eu vou falar? Na história da representação, que precisa ser muito trabalhado, porque na realidade isso aí cada vez se confirma mais para mim a tese do Sérgio Ferro de que o desenho arquitetônico ele é um instrumento de mando, né? Assim, ele é utilizado muitas vezes contra o trabalhador. E hoje nós estamos numa dimensão, na hora que você começa a lidar com a extensão e conhecer as realidades assim mais próximas, eu me lembro que quando eu estava ainda na PUC com aquele curso que tinha de formação de mão de obra, que o desenho eles tinham uma avidez enorme por ter um domínio da leitura da representação, porque os caras, por experiência, sabiam muito bem o tanto que aquilo era usado como aquela informação lhes era sonegada no canteiro e como que aquilo virava um instrumento de poder dentro por meio do mestre de obra e tudo mais. E na realidade, apesar da gente não achar que aquilo podia ser feito de uma outra maneira, assim, tem um exemplo muito bacana assim de uma interface dessa que lida com representação, que é o jogo da maquete, que foi desenvolvido pela Sil, que também está no site do MON, assim, as explicações. Então, isso, na realidade, ficava por um segundo momento, porque no primeiro momento assim tinha um certo respeito em fornecer para o cara, não frustrar a expectativa dele, né? E agora, lentamente, você ia explicitando criticamente a função do desenho. É curioso essa história do trabalho do Tiago Amaral, porque ele fez também um trabalho sobre Open Building no trabalho de graduação e, salvo engano, ele foi orientado pelo professor André Prado. E, na verdade, ele veio para o mestrado porque ele sentiu ali que tinha uma pedra, digamos assim, um obstáculo, que a representação era um obstáculo para a autonomia dos caras em relação tanto à compreensão do esporte quanto às definições do recheio. E nisso o jogo da maquete me parece bastante inspirador. O jogo da maquete foi desenvolvido porque o MON estava lidando com uma comunidade de ciganos em Nova Lima, o MON Silk, né, nesse aspecto. Eu não entrei nessa história. Porque, na verdade, eles tinham conseguido lá, por lei, um determinado espaço onde eles poderiam fazer casas, uns caras que estavam acostumados a morar em cabana, em tenda e tudo mais, mas a história da construção significava consolidar o direito deles ali em cima. Então, o jogo da maquete era o seguinte: você coloca aquilo, explica lá o funcionamento básico daquilo e deixa com eles. E eles vão ali manipulando aquela história e acaba chegando numa certa configuração a partir que foi as configurações que pareciam muito com eles, ainda com a tradição deles, e que acabaram sendo construídas. Mas na hora da construção, eles não tinham a habilidade de construir
os pedreiros e os mestres de obras voltaram aquilo para uma forma tradicional. Então, assim, você vê que vai ficando muito claro, assim, os lugares onde é que estão os obstáculos. E mesmo, eu usei o jogo da maquete também numa situação experimental com uma pessoa que já tinha encomendado projeto para arquiteto e tinha uma leitura, conseguia ler o desenho arquitetônico com facilidade, mas não conseguia decidir o que queria e tudo mais. Então também pôs o jogo da maquete lá, ficou lá um fim de semana com ele e a solução saiu, entendeu? Assim, tem um negócio da manipulação e também da apropriação. A pessoa vai incorporando aquilo, né? Assim, no raciocínio dela. Então eu acho assim, uma história assim da representação, ela é uma história da cifra, é uma história da codificação. Então, assim, que se você pegar um desenho pré-renascentista, o Sérgio Ferro narra isso de várias que alguns autores chamam do desenho operativo, é um desenho para você descobrir as formas e chegar nas formas, porque uma catedral, por exemplo, ela não é preconcebida. Eu tenho lá princípios ordenadores, mas assim, ninguém sabe a forma dela no final. Ela vai sendo montada e chegando nos detalhes e tudo mais ao longo da história. Então, esse projeto, a ideia da representação, assim, tal como a gente conhece, que ela está assim, sistematizada completamente na Ópera San Pietro, lá, que era uma espécie de... que acabou virando um centro de treinamento em obra e representação. A codificação já está toda pronta lá. E você vê também que o arquiteto vai mudando, o status dele vai, de fato, alterando ali, e por meio do desenho ele consegue fazer mais coisa, amplia, mas ao mesmo tempo o desenho se volta contra ele, ao ponto de hoje, por exemplo, em determinadas... Tem a dissertação do Frederico Bernis, que chama Arquiteto Despachante, que eu cito ela aí, inclusive, na hora que eu estava falando, que tem linhas vou chamar de linhas de produção, de edifícios em que o espaço está pré-determinado, a técnica está pré-determinada, o cara faz um mero agenciamento e, na realidade, fica responsável por licenciar aquilo junto aos órgãos públicos. Então, assim, perde completamente a dimensão especulativa ou a dimensão de descoberta que o desenho pode ter, né? Agora, a gente trabalha muito assim no sentido de tentar recuperar isso. Então, tem algumas experiências que são interessantes e a gente traz esse raciocínio. Eu acho que hoje assim, eu não tenho uma resposta assim, faça assim o assado ou desse jeito. Assim. Tem alguns experimentos e a gente tem trazido isso para dentro das disciplinas como uma forma de falar assim, como é que você interagiria com o grupo, com indivíduos e tudo mais, em relação ao desenho. Eu tive experiência anos atrás, quando, não sei se você conhece o trabalho da Priscila Nogueira, que trabalhou com o método Livingston, né? Arquitetos da família, sim. Arquitetos da família, exatamente. Nós fizemos, na verdade a Priscila precisava de um financiamento para passar uma temporada com o Livingston lá em Buenos Aires, aí nós fizemos um projeto. Na verdade tinha uma pessoa que ficava, eu não estava nem na escola ainda, uma pessoa que ficava pedindo um projeto, eu estava falando assim, você topa entrar num projeto de pesquisa, nós fazemos um projeto. Então nós fizemos esse projeto, eu fiquei admiradíssimo para um casal de classe média, e que usou-se simplesmente planta e desenhos em perspectiva. Não, assim, foi uma representação muito simplificada. E também deixava as decisões na mão... A gente trabalhou com opções, né? Eles não percebiam, por exemplo, que a casa do marido era muito diferente da casa da esposa. Aí eu desenhei a casa do marido, ela desenhou a casa da esposa, depois a juntou, nós pusemos o problema na mão deles, falou assim, resolvam. Eles falaram, então nós queremos a parte... o segundo pavimento
da casa dele e o primeiro pavimento da casa dela. Então, isso ainda virou ainda mais umas 5 opções. Na hora de construir, eles rebateram ela no terreno. Então, assim, você perde completamente qualquer pretensão de autoria. Mas, assim, eu nunca vi alguém que... Ela é médica e ele é engenheiro, engenheiro mecânico. Alguém que interferisse tanto e que conhecesse tanto o projeto, entendeu? Eles sabiam, assim, conheciam exatamente, sabiam como é que estava e nós ficamos muito satisfeitos, assim, de determinadas coisas eles terem tomado a decisão. E conheciam, eles sabiam o que eles estavam enfrentando. E, assim, na realidade, a representação funcionou muito como aquela mesma da realidade aumentada, que é um fenômeno que você conhece, que você teoricamente conhece, mas na hora você vê aquilo quase que palpavelmente acontecendo ali. Então, assim, eu acho que tem muita... Assim, na hora que eu vejo esse arco de textos, assim, você vê assim, perspectivas que são muito pouco críticas e, assim, paradigmas que os caras não saem dele facilmente. Eu acho que o Sérgio Ferro faz falta na teoria da arquitetura de um modo geral, e agora tem também uma novidade boa, porque tem um consórcio de uma universidade inglesa com a USP e aqui uma parte da UFMG, de traduzir a obra do Sérgio Ferro para o inglês, porque na verdade ele escreveu em francês e português e ninguém lê isso mais, né? Então, assim, teve um evento na Inglaterra que até eu fui e que era em torno do Sérgio Ferro e depois teve uma discussão bastante interessante. Depois esse grupo, que é a Silvia que está lidando mais diretamente com isso, mas também está o João Marcos Lopes, da USP de São Carlos, e tem também o Pedro Arantes, que é da Universidade Federal de São Paulo. Tem um grupo assim bastante assim que está interessado nisso há mais tempo e que conseguiu finalmente o dinheiro para fazer esse trabalho de uma tradução. É uma tradução comentada. Então tem uma chance. Eles conseguiram emplacar um texto. Saiu um texto na revista Design de Harvard, que é o concreto como arma, que o Sérgio Ferro não colocou no Arquitetura e Trabalho Livre, que é um texto mais antigo e que agora saiu com uma tradução bastante requintada, bastante cuidada, assim, sabe? Então nós estamos com esperança, assim, que vai chamar Production Studies, que, assim, de pôr um papo novo, que na realidade em grande eu já fui acusado muitas vezes, falar que papo velho é esse seu?